A Gabi tá fazendo os últimos ajustes aqui com as câmeras. Tranquilo. O trabalho dela é árduo, né? Porque ela tem que tentar nos deixar bonita aqui na fita. Então demora um pouco, né? Depois tem mais a edição ainda. Depois ela tem que fazer mágica na edição ainda. Fazer tudo que a gente fala parecer coerente e inteligente, né? Buenas, buenas! Sejam todos bem-vindos a mais um BPROcast, hoje com a presença do nosso ilustre convidado, professor Rodrigo Radins, diretamente de Santa Maria, aqui ao meu lado também, Matheus Petrucci, nosso coordenador da fisioterapia, para a gente trocar uma ideia para lá de buena sobre fisioterapia, sobre dor, sobre muito assunto bacana, né? Sejam muito bem-vindos. Matheus, por favor, faça as honras. Muito bem, então... Bom dia, boa tarde, boa noite. No podcast a gente nunca sabe quando as pessoas vão estar aí escutando e curtindo esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. É um prazer estar aqui novamente, acho que é o terceiro BPROcast que eu participo e o frio na barriga sempre vem, faz parte. Com esses convidados ilustres aqui, o Rodrigo aí, um amigo já de Santa Maria, e com o Diego, que é nosso parceiro aqui do dia a dia. E, Diego, eu vou começar já. Eu preciso te contar uma história, na verdade, antes do Rodrigo falar. Olha aí, vamos começar bem. Eu acho que ele nem sabe dessa história aí, mas agora ele vai ficar sabendo. Eu já falei aqui no meu Marco Zero, que eu morei um tempo em Santa Maria, e fui abrir um negócio pelas terras do Rodrigo lá em meados de 2015. E é uma história interessante. A gente tem um amigo em comum, eu e o Rodrigo, e um dia jantando na casa do Pablo, Rodrigo, que joga tênis. Claro. Fui jantar na casa dele e levei a ideia. Disse, Zé, tô vindo para morar em Santa Maria, vou abrir agora um centro de treinamento aqui. E ele me disse bem assim, seco, curto e grosso, ele me falou assim, tu já falou com o mestre? Eu falei, poxa vida, quem é mestre? Pensei na minha cabeça. Eu falei, não. Ele falou assim, então se tu quer saber se o teu negócio vai dar certo, conversa com o mestre, vou te apresentar ele. Se ele falar que o negócio vai funcionar, tu pode abrir. E se ele falar que o negócio não vai funcionar, tu nem abre. Na época eu ainda não conhecia o Rodrigo, Fui conhecer um tempo depois de estar em Santa Maria, mas já fiquei sabendo dessa pessoa ilustre, que é um cara lá de Santa Maria, a gente vai poder conversar um pouquinho mais. Na verdade, eu acho que eu tinha que ter falado com ele antes, porque o negócio não deu certo, mas essa é uma outra história que está lá no meu Marco Zero. Mas a intenção foi boa. Então, Rodrigo, é um prazer para a gente estar aqui falando contigo mais uma vez, Sempre em cada encontro. E, cara, de antemão, assim, eu já vou te fazer uma pergunta. Eu quero saber se a fisioterapia vale a pena, sim ou não? Primeiro, queria dar um oi geral para todo mundo aí, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar trabalhando com vocês. Em relação à tua pergunta, é uma pergunta que eu escuto muito, dos jovens, se vale a pena ou não. Eu sempre digo assim, se tu vai pensar na fisioterapia old school, aquela mais antiga que a gente tinha na faculdade e tal, que a gente pensava daquele jeito em trabalhar em cima de patologias, eu digo que não vale a pena. Agora, se tu pensar numa fisioterapia moderna, como a gente tem conseguido trabalhar há alguns anos já, em equipe, aproximando as diversas áreas, com certeza vale a pena. Muito bem. Pô, eu gostei desse termo old school, cara, porque esses dias conversando com o Thiago aqui, e ele falou assim, mas a gente vê que a fisioterapia mudou, Matheus? E a gente consegue ver que hoje não é mais aquele tratamento que a gente vê convencional, assim, só dentro do consultório. E ele estava acompanhando alguns trabalhos, eu falei, realmente, acho que a fisioterapia mudou e mudou para melhor, e a gente consegue ter uma outra perspectiva da fisioterapia, uma outra perspectiva de movimento, uma perspectiva que a gente não consegue fazer nada sozinho também. Eu gostei desse termo que tu usou e vou começar a empregar aí no nosso dia a dia, porque é um termo bem interessante. Realmente, a old school acabou ficando, não que ela não funcione, acho que, mas assim, ela ficou mais ultrapassada e as coisas começaram a se reinventar. Muito bem, muito show de bola, acho que é bem bacana. Matheus, se me permite, quando eu falo old school, tem várias coisas que a gente faz hoje no nosso dia a dia e que são raiz, ou old school e funcionam. Mas quando eu chamo da fisioterapia old school, eu tenho certeza que aquela maneira pejorativa que a sociedade vê a fisioterapia, que é colocar eletroterapia, calor, ou seja, falar só em postura, numa questão meio hipercorretiva das questões posturais. Então, isso que eu chamo de old school, que hoje eu acredito que não tenha mais tanto espaço. Hoje eu vejo que a fisioterapia moderna, que a gente chama, ela tem um viés muito grande de neurociência,
ela tem um viés muito grande de bioquímica, ela tem um viés muito grande de terapia manual e tem um viés muito grande de cinesioterapia, né? A educação, a educação em dor, como a gente fala, ela é obrigatória. Então, para mim, essa é a janela do futuro da fisioterapia. Do que eu estou falando nos meus 20 anos que eu trabalho com isso, né? Claro que não sou dono da razão, mas é como eu vejo o mercado hoje. Se a gente voltar e tu for pensar quando tu te formou, eu na década de 90, tu logo depois ali, o que a gente faz hoje, provavelmente 90% a gente não fazia isso na faculdade, né? E eu acredito que a educação física, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, está indo para o mesmo caminho de tentar rever conceitos. Né? Perfeito, muito bem, muito bem. Tô aqui para não deixar vocês mentirem sobre isso. Né? Muita coisa mudou, né, Diego? Poxa, tá mudando agora, né, cara? Enquanto a gente fala, tem muita coisa acontecendo, assim. É incrível como a informação ela tem evoluído e a gente percebe que os conceitos, o cerne da coisa, ele se mantém, que é o que é base, é o que é raiz, como o Rodrigo falou, sempre. Mas as maneiras de fazer as mesmas coisas evoluíram muito, né? Perfeito. E cada vez estão se mostrando mais consolidadas, muito à frente do que é a moda, enfim, várias outras coisas que a gente pode vir a conversar nesse assunto. Mas eu queria pegar um gatilho, já que tu apresentou essa história com o Pablo, e sabendo dessa fama do professor Rodrigo, da onde vem essa fama e da onde vem esse apelido carinhoso de mestre aí que todos nós reproduzimos muitas vezes e não sabemos a história original disso? Sabe o que é engraçado, né? Porque a história do mestre ele não tem a ver com conhecimento, né? Seria muita soberba minha usar esse apelido, né? Mas tem a ver na época da faculdade e de estágios que a gente fazia. E eu tinha o meu ex-cunhado, né? A gente trabalhava junto num projeto e a gente tinha um professor, orientador, e esse era bem veterano, e quando a gente trazia os problemas para ele dizia, calma, mestre, calma, mestre. E a gente foi reproduzindo isso. Quando um trazia problema para o outro, eu sempre continuei dizendo, calma, mestre. E aí os anos foram passando, me formei, comecei a atender paciente, o paciente me dizia que tinha um monte de problema, eu dizia, calma, mestre. E foi indo. Aí eu comecei a dar aula na faculdade. Eu comecei a dar aula aqui na nossa instituição, aqui em Santa Maria, na Unifra, né? Hoje é Universidade Franciscana. Então eu virei professor. E aí acabou se confundindo. Então eu já tinha essa questão da brincadeira e acabou acoplando as duas situações. Mas não tem a ver com conhecimento, né? Tem a ver, na verdade, com a brincadeira que começou. E eu acho que depois, quando eu comecei a dar aula, aí virou velcro, né? Colou realmente, né? Muito bem. E é interessante, estava conversando com o Diego, né? Porque eu não utilizava a palavra assim, mestre, como é que tá? E depois que eu saí de Santa Maria, isso foi uma herança, acho que fazendo os teus cursos, te conhecendo, o cara começa a chamar as pessoas de mestre. Muito bacana. Rodrigo, e diz pra gente, agora tu falou um pouquinho, né? Tu falou da Unifra, que tu deu aula, assim. Quem é o Rodrigo? Quem é o profissional Rodrigo? Para as pessoas que ainda não te conhecem, conhecer um pouquinho da tua história profissional, para a gente poder também falar um pouquinho a respeito de ti, da tua trajetória até aqui. Perfeito. Assim, de novo, né? Isso a caminhada, ela é pessoal. Em nenhum momento eu quero dizer que o que eu fiz está certo, mas em tudo que eu faço, eu faria tudo de novo e tudo que eu faço desse jeito, né? Eu sou um cara extremamente curioso sobre a vida. Eu sou um cara extremamente curioso sobre o ser humano. E eu sou um cara extremamente curioso sobre fisioterapia. E esse é o profissional que deu aula há 15 anos na faculdade, que dá cursos e que está na clínica todo dia. Né? Então, eu acredito que para que tu consiga vencer o mercado e sobreviver ao mercado, tu só entender da tua profissão não te mantém vivo. Né? Tu precisa entender da vida, das dificuldades da vida, todo mundo tem problemas, enfim, né? E entender o ser humano. Né? Essa é uma busca para mim incessante. Então, quando eu estou inspirado, eu consigo trabalhar numa consulta abordando essas três situações. E isso não quer dizer que eu sou guru de nada, não é? Mas eu preciso entender que se eu dou só uma consulta extremamente técnica, focada em cima da queixa só do indivíduo, eu não consigo bom resultado, né? O Diego comentou antes que é das nossas profissões, né? A gente tem maneiras de se trabalhar, ou seja, a gente tem que saber adaptar as técnicas. Eu acho que esse é o grande segredo do bom profissional, porque tecnicamente tu consegue melhorar e evoluir, mas tu sempre tem que estar lendo coisas da vida, pesquisas, arte, cinema, música. Por quê? Porque talvez seja a maneira que tu consiga abordar e criar vínculo com o teu paciente, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente foi perdendo com o passar dos anos na fisioterapia, quando a gente focou somente na técnica, né? Isso é uma grande crítica que eu faço quando a gente trabalha com terapia manual.
quando a gente vai pegar o profissional raiz da terapia manual, muitas vezes ele vai dar consulta de 15 minutos. E 15 minutos tu não consegue ter vínculo, tu não consegue criar vínculo com o teu paciente, né? Então, definindo como é que eu me vejo hoje, eu sou um curioso da nossa área, sou um curioso da vida e sou um curioso do ser humano, né, nas suas dimensões. Em relação ao Rodrigo Pessoa, eu sou casado há 25 anos com a minha namorada da adolescência, a Chica, e tenho um filho de 13 anos, né? Para mim é extremamente fácil trabalhar hoje, sem soberba, trabalhar hoje porque eu não tenho aqueles estresses que muitas pessoas têm, que é voltar para casa e ter conflitos, né? Então a minha vida é extremamente tranquila, extremamente organizada, e talvez por isso que eu consiga focar um pouco da minha energia em seguir estudando, né, dia a dia. Basicamente é isso, né? Eu acredito que mais para frente a gente vai acabar adentrando no assunto de dor, e principalmente de dor lombar, que é algo que tem sido objetivo de algumas conversas nossas e alguns encontros de construção, e essa parte relacionada realmente ao convívio, a questão relacional do ser humano vai aparecer mais vezes nessa conversa, então eu vou guardar esse link para outro momento, mas me intriga também saber, já que a gente tem um outro quadro de podcast aqui, eu até inclusive já entrevistei o Matheus sobre isso, o que estava acontecendo na tua vida, enfim, da onde vem essa ideia de se tornar um fisioterapeuta, de ir atrás dessa graduação, por que isso aconteceu, quando foi que tu definiu isso, enfim, essa é a minha paixão e é aqui que eu quero focar minha energia, minha vida mesmo, né? Diegão, eu consigo falar com muita transparência e muita tranquilidade, porque as pessoas fantasiam, o cara que hoje tem razoável, né, sucesso, tem uma clientela grande, parece que tudo que o cara faz dá certo, mas na faculdade eu quis largar, eu quis abandonar a fisioterapia com o 6º semestre. Antes disso, quando eu pensei em fazer vestibular, eu queria trabalhar com esporte e com saúde. Então eu fiquei na dúvida entre essas 3 situações, né? O que fazer? Então eu preferi focar na fisioterapia. Eu sempre fiz vestibular para fisioterapia, fiz 2 vestibulares, porque eu achava que a fisioterapia podia contemplar essas 2 situações, esporte e saúde. O porquê eu quis abandonar a fisioterapia no 6º semestre? Porque, voltando na pergunta do Matheus, eu não enxergava, eu não percebia a identidade profissional do fisioterapeuta. Porque a gente falava só de doença. E eu dizia, cara, doença, eu já tinha essa pulga atrás da orelha, para não dizer um elefante atrás da orelha. Eu dizia, cara, doença é a área do médico, né? Movimento, eu já pensava que era a área também do educador físico, então eu tinha dúvida do que realmente o fisioterapeuta fazia. Então aí vai sempre a minha crítica à graduação, de que na maior parte das vezes a graduação não consegue estimular e trabalhar a identidade profissional. E eu escuto isso também dentro da educação física, né? Então, como é que começou a minha história? Foi isso, eu queria trabalhar com movimento e esporte e queria trabalhar com saúde. Aí eu me formei e aí eu tive as grandes oportunidades que apareceram na minha carreira. Quando o Matheus citou o Pablo, né? Para quem não conhece, é o Pablo Amoretti, morou em Londres 6 anos, né? Um professor de tênis de alto nível. E ele e o Avenida Tênis Clube aqui em Santa Maria me deram oportunidades que foi meu primeiro emprego, né? De eu trabalhar com equipes de tênis. Então eu trabalhei 11 anos no Avenida Tênis Clube, com equipes de tênis, depois judô e depois acabei indo para a academia para ajudar os professores da academia. Então ali foi aonde realmente eu entendi o que eu podia somar nessa profissão. Sem esquecer que quando eu me formei eu não tinha identidade como eu tenho hoje na fisioterapia. Né? Eu trabalhava com patologias, eu trabalhava com doenças o tempo inteiro. Hoje eu consegui, boa parte do meu tempo, abandonar isso. Né? Então eu consigo enxergar o paciente como eu acredito que a fisioterapia possa enxergar. E aí em 2004, 2005 eu comecei a dar aula na faculdade, na Unifra, que foi um grande divisor de águas para mim, porque ela acabou lapidando as disciplinas, que tu comentou muito bem, né, Diego? As disciplinas básicas. Então eu tive que revisar anatomia, eu tive que revisar cinesiologia, bioquímica, e ali eu acho que eu me tornei um pouco mais completo, né? Porque eu consegui revisar o que eu tinha deixado para trás da graduação. Então, durante praticamente 10 ou 15 anos da minha vida, da minha carreira inicial, eu trabalhei com o clube e na universidade. E em 2006 eu já tinha consultório na Cefas, que é a clínica que eu trabalho até hoje, e onde eu tinha essas 3 então, oportunidades, né? De dar aula, de educar, né? De trabalhar com esporte, com atletas de alto desempenho, e no consultório pegando um pouco de tudo dentro da área da ortopedia.
né? Sempre lembrando do que eu queria fazer. Eu queria trabalhar mais a minha identidade profissional. E complementando, né, a informação, quando que realmente eu comecei a notar assim, que eu pensava diferente, que eu acho que eu podia ajudar? Eu acredito que foi com 7 ou 8 anos de carreira, quando eu fiz um curso de fáscias, que hoje todos vocês trabalham, né? A Manu também, com trilhos faciais, em 2008, com José Prado Júnior, que para mim é um monstro da fisioterapia, e ele deu aulas espetaculares falando de bioquímica, falando de envelhecimento, falando de questões anatômicas, e eu vi que eu não conseguia fazer aquele link tão rápido, porque eu estava atrelado à doença. E aí vem, de novo, a minha segunda crítica, né? Qual o problema da fisioterapia, pensando no que o Matheus perguntou? Nós temos aula de patologia o tempo inteiro. Então, quando o paciente ele vem e o paciente fala de patologia, qual que é a minha tendência a criar vínculo com ele? É falar da doença. Vai explicar, então, para o indivíduo que tem dor crônica que o problema não é mais a hérnia, que o problema é o sistema que sensibilizou. Tu não consegue. Se tu não tem identidade profissional, tu não consegue explicar isso para ele e tu vai acabar caindo na patologia. Então, mais ou menos seria essa a brincadeira. Hoje, eu praticamente trabalho o tempo inteiro dentro do consultório. Eu pedi demissão da faculdade em 2015, saí do tênis em 2011, sempre na boa, e ministro cursos ali desde 2012, 2013, com a empresa, né? No caso, eu e minha esposa organizando cursos por área e por mês, né? Mês a mês eu vinha dando cursos desde 2012, 2014. Basicamente é isso aí, né? Uhum. E isso é legal, né, Rodrigo, da tua trajetória aí, que foi buscando, foi galgando, né? Acho que tu sempre soube muito bem, escutando agora, tu sempre soube onde tu queria chegar. Acho que isso é... Às vezes pode ter dúvida, quis desistir, mas assim, tu tinha uma pré-ideia, digamos assim, da onde eu acho que isso é muito importante hoje para o fisioterapeuta. É claro que quando a gente entra na faculdade, às vezes é difícil a gente ainda ter essa visão totalmente clara. Eu costumo... Eu faço um paralelo, assim, eu no início, quando eu estava na faculdade, eu sempre me imaginei dentro de um grande hospital. Fui parar, trabalhei 10 anos. Depois eu falei, cara, agora está na hora de mudar, quero trabalhar com esporte. Então também, eu costumo dizer que a fisioterapia, ela também te permite, muitas vezes, tu te reinventar. É uma questão bacana, eu acho, da nossa profissão. A gente pode ter, ela te abre um leque muito grande de opções, de escolhas. Vai trabalhar com neuro, vai trabalhar com traumato, vai trabalhar com esportivo, enfim. Mas eu acho que essa é uma grande dica para essa galera que está aí na faculdade, tentar já visualizar um norte, né? Porque é aquela máxima, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Quando a gente tem muitas opções, se tu não tem muito bem definido, às vezes o cara pode acabar se perdendo ao longo do processo. Então, acho que isso é uma coisa bem, bem importante, né? E eu queria até abordar um ponto, assim, porque dentro da minha trajetória, quando eu comecei a conhecer o Rodrigo lá em Santa Maria, foram através dos cursos que tu já ministra, né, em Santa Maria. Todo mundo sempre me falou muito bem. E eu disse, cara, vou ter que conhecer esse cara aí para ver, né, qual que é a ideia dele, né? E eu acho que é muito bacana quando a gente ministra cursos, tu saber que... Eu sempre falo para os alunos hoje no QRF, façam outros cursos, vejam outras ideias, concordem, discordem de uma maneira saudável. E daí, em 2015, eu falei, cara, vou ter que fazer. E eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz contigo foi um curso de complexo do joelho. Foi o primeiro que eu fiz. E ali eu saí encantado pela forma como tu apresenta e a clareza na qual tu apresenta as tuas ideias, né? Então, assim, tu já falou pra gente ali que depois de um tempo, eu acho que 7, 8 anos de formado ali, tu viu que tu podia contribuir. E foi aí que surgiu, então, a ideia de trazer os cursos e começar a levar um pouco desse conhecimento que tu tem... que eu acho que é muito importante. Tu tem o conhecimento da ciência, porque a gente sabe que tu é um cara que estuda muito, mas tu não perde a mão do dia a dia da clínica, que eu acho que esse é o grande equilíbrio que o fisioterapeuta tem que ter. Ele tem que se basear na ciência, mas ele não pode perder a mão da clínica, de sair daquela sinuca de bico que muitas vezes aparece e tu tem que pensar rápido, responder rápido, né? Então, conta pra gente aí um pouquinho a respeito dos cursos que tu faz, né? Dessa tua história, trajetória de cursos aí em Santa Maria, que eu sei que já pude fazer e sei que são muito bons. Matheus, assim, ó, como tudo na vida, né? Se a gente tem um pouco de paciência, tu olha para trás, tudo faz sentido. Se tu olhar para frente, são grandes dúvidas, né? Voltando à história dos cursos, né? Em 2001, eu me formei aqui na Federal, em 2001 fui para a França e fui fazer aperfeiçoamento em joelho e ombro lá. E eu pensei, cara, eu vou trabalhar o resto da vida com isso, né? Com pós-operatório. Muito bem. E eu fiz isso. Eu voltei para o Brasil. Em 2002, eu fui para o México. Também sempre com atletas. E o que me chamou a atenção é que os pacientes melhoravam. Então, imagina eu, recém-formado,
né, num mercado em aberto aqui na região central, e os meus casos melhoravam. Eu pensei, cara, é isso aí, não tem, ninguém me segura. Ou seja, eu montei na minha soberba, né? E aí os anos foram passando, e eu comecei a atender pacientes que não eram pós-operatório e nem atletas. E aí eu comecei a enxergar que eu não era tão bom quanto eu achava, né? Ou seja, eu comecei a ter fracassos em alguns casos. E aí eu comecei a me questionar. Isso é o meu segundo elefante na minha orelha, né? O porquê que indivíduos que são atletas melhoram rápido, indivíduos pós-operatório melhoram, indivíduos que têm queixas mais longas, eu uso o mesmo protocolo e eles não melhoram. Então, ali que começou a minha grande dúvida, né? Na faculdade, a gente abordava isso e a gente recebia críticas, para entender a história do curso, né? A gente recebia críticas dos alunos dizendo assim, a frase que mais a fisioterapia usa é entender o paciente ou enxergar o paciente como um todo. E quando o paciente vinha com um monte de queixa, tipo cervical, lombar, ombro e joelho, no mesmo paciente, o que o fisioterapeuta fazia? Ele atendia um pedacinho da sessão na cervical, um pedacinho na lombar, resumindo, ele queria apagar incêndio em todas as pontas. E a gente fracassava copiosamente nesses casos. Até que um dia, né, três alunos, na verdade, né, um grupo de alunos me falou assim, mestre, se tu é um cara tão crítico à fisioterapia, por que tu não pega estrutura por estrutura e começa a ver o que tem de evidência em cima delas? Eu estava começando a trabalhar com evidência e tal, para a gente começar a entender, já que tu fala que nem tudo que a gente faz para lombar funciona igualmente para cervical. E eles me fizeram essa crítica e eu falei, eu acho que é por aí mesmo. Então eu vou fazer o que eu não conseguia fazer, que era realmente especificar cada área, né, dentro de cada área do corpo. Então eu comecei a pegar articulação por articulação, pensando, né, no que o Gray Cook fez, né, mas eu pensando articulação por articulação, e eu tentei achar os guidelines que existiam, ou seja, as recomendações de cada área, e aí eu comecei a dizer, para cervical, funciona isso não funciona. E esmiucei tudo aquilo ali. Aí montei um curso. Aí eu fui para outra área. Cara, é legal. Fui para lombar, fiz a mesma coisa. Fui para o joelho e fui por todas as articulações. Até então, nesse momento, eu não trabalhava tão seguro com dor. Mas então o que eu fiz? Eu fui atrás de uma crítica que os alunos fizeram, construtiva, e eu esmiucei articulação por articulação e tentei colocar evidências atuais em cada área. E depois de um ano dando cursos, né, no caso, a gente organizava um curso por mês, então um curso eu dava quadril, outro mês eu dava joelho, outro mês eu dava lombar, como se fosse uma educação continuada. Depois de um ano, eu disse assim, eu sei mais ou menos o que tem de evidência para todo o corpo agora. Então, eu resetei o que eu tinha feito. Em 10 anos trabalhando praticamente só com patologias, eu resetei e aí eu ressignifiquei a minha profissão e aí eu ressignifiquei a minha identidade profissional. E aí eu fiquei mais seguro para atender qualquer caso. Ali eu entendi a loucura que é o cara se formar em fisioterapia, por exemplo, ou em educação física, e tu cair no mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente não tem essa identidade tão formada, né? Então, a partir disso, eu comecei a fazer os cursos articulação por articulação. Parece besta, mas foi uma maneira de capacitar os alunos, e eu também, né? Para a gente ter mais segurança para atender os pacientes, né? Por exemplo, né, imaginem só em 2014, 2012, quando a gente começou tudo isso aí, o indivíduo vinha com uma queixa lombar. E aí ele também tinha queixa cervical, ou um amigo dele tinha queixa cervical, e tinham feito tração nele. A tração tem alta indicação para cervical. A tração não funciona para lombar, né? Então imaginem só a mesma técnica, uma tem evidência para uma área, a outra... Então, uma tem evidência para uma área cervical e uma não tem evidência nenhuma para lombar. Então, a partir disso que a gente começou a fazer os cursos, claro, com o pessoal no início ficou meio estressado, né? Porque eles diziam, então vou ter que estudar articulação por articulação. Lembrando que na faculdade nos diziam assim, tu tem dor cervical, usa o TNS, o TENS. Uhum. Tu tem dor lombar, põe calor. A partir do momento que tu começa a estudar a recomendação, isso tudo cai por terra. Então essa foi a ideia, o embrião dos cursos, né? Hoje os cursos têm um viés bastante grande de dor, né? De dor aguda, dor crônica, que eu acho que aí a gente ficou um pouco mais maduro para entender esses quadros todos de dor. Perfeito. E uma coisa que eu acho que é legal, que a gente estava conversando nos bastidores, né? Antes de começar aqui o nosso podcast, que eu acho que isso que é libertador, né? Esse conhecimento, que ele demora um tempo, é uma coisa que tu fala mesmo nos teus cursos, é aquela curva de aprendizado que todos nós temos até como profissionais. Isso foi uma coisa que eu gravei muito nos teus cursos, além do conteúdo técnico, mas falando muito dessa curva, né? O quanto é importante a gente ter essa curva de aprendizado, que tu sai da faculdade cru, mas que tu entendeu
a importância de buscar, obviamente, de forma... agora eu sei o que tem de evidência para tornozelo, para joelho, para quadril, lombar, cervical, e o quanto isso nos dá segurança quando a gente está na frente do paciente, porque ali na frente do paciente é um para um, o fisioterapeuta, o profissional e mais o paciente. Às vezes chega aquele paciente cheio de medos e tu também, se tu vai somar os teus medos ao paciente, cara, daí é o encontro do desastre, né? Mas o quanto que a gente vê que realmente esse conhecimento, essa segurança de dizer, olha só, a indicação é essa. O que funciona realmente, baseado na evidência, é isso aqui. E daí tu junta o conhecimento da evidência ao conhecimento da clínica, do dia a dia. E a união, acho que dessas duas forças, esses dois conhecimentos, eu acho que acaba sendo uma perspectiva melhor. Porque não é fácil, né, mestre? A gente sabe que às vezes a gente tem que lidar com fracasso. E tu colocou isso muito bem. E algumas vezes a gente todo mundo já teve que lidar com o fracasso de uma terapêutica que daqui a pouco não saiu perfeitamente como a gente gostaria. Na nossa cabeça a gente tinha desenhado um processo, só que às vezes aquele caminho ele pode ser um pouco tortuoso e não é fácil para a gente lidar, né? Na tua opinião, essa questão aí do conhecimento, dessa construção, dessa curva de aprendizado, o quanto que ela influencia para a gente poder lidar com os fracassos ou tentar minimizar os nossos erros durante a nossa trajetória aí? Perfeito, Matheus. Eu vejo 3 situações que é como eu desenho na minha loucura da cabeça, que é assim, nos primeiros 10 anos é formado, eu vou fazer 20 agora, na metade do ano, 20 anos formado. Nos primeiros 10 anos, tu tem que atender tudo. O que vem, cara, tu tem que atender o máximo de paciente que tiver, fazer, no caso, vamos pensar na educação física, né? O máximo de técnicas, enfim, de tipos de alunos, enfim, né? Trabalhar em clube, trabalhar em academia, ou seja, tu tem que colocar tudo naquela caixa o máximo que der. Depois de 10 anos, tu começa a ver o que tu não faz bem. O que tu não faz bem. Tá? E é nobre. Quando tu diz, cara, isso eu não faço bem, eu não consigo trabalhar bem com crianças, não trabalha mais, indica para um colega. Depois dos 10 aos 20 anos, tu começa... Então, de 10 a 20 anos, realmente tu entende o que tu não faz bem. A partir ou aproximando dos 20 anos, aí sim tu começa a dizer, isso eu acho que eu faço bem. Então, hoje eu estou tentando me enxergar um pouco mais maduro e eu consigo enxergar o que eu faço melhor. Né? Eu já sei o que eu não faço bem e o que eu não gosto de fazer, né, obviamente, mas eu já começo a enxergar o que eu não faço bem. Então, aí eu acho que é o grande exemplo da maturidade e da curva de aprendizado. Em relação ao que tu comentou, do porquê que a gente tem que errar e do que a gente tem que continuar tentando achar essa identidade profissional, para mim vem o segundo item, que é, para mim, uma questão de sobrevivência do mercado. Vou repetir, é uma questão de sobrevivência no mercado. Imagine só, o pessoal que está escutando aí, né, ou está visualizando depois, tanto educadores físicos, né, profissionais de educação física, quanto fisioterapeutas, se a gente continuasse trabalhando no modelo antigo. Nós continuaríamos como classes paralelas à medicina. A gente tem que ter independência, mas para ter independência, eu preciso ter identidade profissional. E para ter identidade profissional, eu tenho que entender que a maneira que me ensinaram nem sempre é a correta. Né? Por isso que vem a história das recomendações, vem a história de eu avaliar o paciente um pouquinho diferente, de eu ser curioso, de eu pensar diferente. Eu acho que o grande segredo para as nossas duas profissões acaba sendo no futuro, pensar diferente da medicina. E, de novo, a culpa não é da medicina. Mas a medicina entrega cartas, distribui cartas desde a Idade Média. As nossas profissões são mais jovens, então se a gente continuar no mesmo caminho da medicina, a gente não vai conseguir achar o nosso espaço no mercado e não vai sobreviver no mercado. E o terceiro item, dentro da tua pergunta, é o porquê que eu preciso pensar diferente, por que eu preciso estudar e o porquê que eu preciso ter paciência com a minha própria classe. Porque quando tu vai conversar com um paciente, tu comentou muito bem, quando tu vai conversar com um paciente, é super necessário que ele enxergue em ti e perceba que tu está atualizado, número 1. E número 2, como adquirir respeito das outras classes se tu repete o que as outras classes falam. Exemplo, o paciente tem hérnia lombar, né? Chega no consultório e tu confirma, não, o teu padrão é de hérnia lombar. Ele vai dizer, cara, já me falaram isso. Eu já sei, tá aqui o exame. Tá? Aí ele chega na academia e o educador, o profissional de educação física fala assim, pois é, eu não sei se não vai hérnia isso aí. Cara, o terceiro profissional falando a mesma coisa. Se coloque no lugar do paciente, do cliente. Tá? Agora, se o médico diz assim, isso voltando nesses 20 anos de carreira, confirmou a hérnia de disco na tua ressonância e nos exames clínicos, vou te mandar para a fisioterapia, vou te encaminhar para a fisioterapia.
E eu chego lá, avalio ele e digo, olha, o teu grau de irritabilidade da lombar está baixo, os teus movimentos estão bons, tu tem um que outro movimento que não está correto, que tem falha no controle motor em tal estrutura. Ponto. Eu trato ele e eu digo, agora nós vamos precisar da ajuda do treinador, né? Ou do profissional de educação física. Para quê? Cara, para trabalhar as valências que eu não consigo. Eu preciso da ajuda dele para finalizar, para lapidar o teu caso. Cada um vai dar o melhor para o paciente. E aí, no final, não tem. É difícil dar errado. Agora, imagine como é que era no modelo antigo, né? A gente só repetiu o que era falado pela medicina. Não tem. Vai dar errado. Perfeito. Eu acho muito legal isso aí, porque essa curva que tu falou agora, da idade, eu tô vou entrar para 15 anos de formado. A gente começa a entregar a idade, né? E a gente começa a perceber isso aí. Então, assim, no início o cara tem de tudo, depois começa a ver naquilo que não é bom, e não depois agora. Então, eu tava me identificando um pouquinho aqui, algumas coisas é muito interessante, tá? Que honra a minha nessa mesa, hein? Dizem que a gente sempre tem que procurar ser a pessoa menos inteligente da conversa. Tô tendo uma aula aqui com dois caras acima da média. Tia mestre, seguinte, falaste de dor. Hoje eu sei que é tua área de extremo interesse e estudo, é onde tu direciona a tua dedicação, produção de diversos materiais, que até a gente já tem algumas coisas em parceria, como foi o congresso, enfim, algumas outras coisas que a gente está aprontando, que acredito que até o final a gente vai falar um pouco sobre isso. Como que entrou o estudo da dor dentro da tua atuação? Acredito que já tenha dado uma pincelada ali com a busca por o que era indicado, enfim, toda essa questão científica, mas em que momento te deu esse estalo assim, cara, eu preciso entender mais sobre isso, eu preciso ir além, que é um assunto que eu confesso que os primeiros contatos que eu tive é bem complexo, mas cada vez que eu te vejo falar, parece que abre uma janela na minha frente, sentiram aquela cortina que não deixava ver direito o que tinha do outro lado e parece que simplifica toda essa lógica. Como é que funcionou para ti, então, essa questão do estudo da dor, a identificação desses padrões de dor, né? E até mesmo esse contato com o cliente final aí, essa maneira diferente de tratar? Muito bem, Diegão. Assim, o Matheus comentou antes, ele usou um termo que se chama fracasso. Quando eu comecei a olhar para os meus fracassos, quando eu comecei a escutar que colegas só falavam de casos vencedores. E aí eu comecei a olhar para meus casos e disse, cara, mas eu tenho um monte de casos que eu não arrumo, ou seja, eu perco o paciente porque eu não consegui melhorar ele, né? Então, quando eu comecei a olhar para meus fracassos, eu comecei a dizer, por que eu estou fracassando? E aí eu vi que era justamente isso. Durante anos da minha carreira, eu creditei o meu sucesso às minhas técnicas nos pacientes, sendo que, na verdade, o mérito e o crédito era todo dos casos agudos que eu atendia. Eram atletas, eram cavalos de corrida, né? Ou seja, o que tu dava de estímulo para eles entrava e funcionava. Quando eu comecei a olhar os meus pacientes que não melhoravam, eu comecei a ver que não eram atletas, eram de mais idade, tinham comorbidades, né? Tinham altos graus de alterações psicossociais, usavam medicação. Aí eu digo, cara, não é possível. Como é que eu fiz uma técnica para um indivíduo, o cara melhorou, e para o outro não melhorou nada? Às vezes até piorava. E aí eu comecei a dizer que tinha uma coisa errada. E aonde que eu fui cair? Eu fui começar a estudar dor. Quando a gente começou a estudar dor, eu comecei a ver que casos agudos, a história natural ajuda, na maior parte das vezes, né? Casos crônicos, a partir de 3 meses, aí tu tem modificação cortical. Ou seja, o teu cérebro já faz um pequeno borrão em relação àquela situação, né? Então foi aí que eu comecei a criticar minha própria prática. E aí eu comecei a ler obsessivamente sobre dor. E hoje eu digo que eu sou menos limitado do que eu era há uns anos atrás a respeito da dor. Por que eu te falo isso? Porque a dor, ela é individual, né? Ela é individual. Cada indivíduo guarda no seu cérebro, ele reorganiza, ele rearranja, ele estoca a dor de uma maneira única. E isso que é o mais fantástico, né? Então, por isso que muitas vezes tu vai usar para 5 indivíduos a mesma técnica, né? E para os outros 5 tu vai usar e não vai ter efeito nenhum. Porque cada indivíduo tem uma maneira de armazenar e de lidar com a dor. Você citaram o termo exposição gradual, né? A gente estava falando antes de começar a brincadeira. É isso aí. Tem indivíduos que se tu botar a saltar no primeiro dia, mesmo com dor lombar, ele salta e diz, cara, ok. E tem indivíduo que vai demorar 1 ano para tu conseguir fazer um pliométrico, enfim, ou descer de um caixote um pouquinho mais rápido. Porque é a maneira como ele encara isso. É mais ou menos essa brincadeira que a gente tem feito todo dia.
Excelente. E como é que tu vê, assim, Rodrigo, na área, até mesmo tu citou essa questão multi ou interdisciplinar do tratamento, como é que tu vê essa visão do profissional e até mesmo a visão do paciente? Porque eu sei que tu trabalha muito na educação da dor do paciente. Uhum. Como é que tu vê isso, tendo em vista uma fala tua de alguns minutos atrás, que é o médico já dá uma carta sobre isso, a pessoa já tem um conhecimento, daqui a pouco 3 profissionais já falaram sobre isso, tirando que ela já olhou no Google e ela já vem com uma pré-concepção sobre aquilo. Como é que tu vê essa questão histórica de repetição, de educação, entre aspas, em dor, e essa nova abordagem que a gente tem visto agora? Como é que fica esse embate, assim? Nós estávamos comentando aquele dia, né, Diegão, montando o roteiro do curso. Tu lembra que tem uma brincadeira que a gente fez sobre a história da dor, né? Se for voltar lá atrás, né, a questão dos egípcios e tal. Então, assim, a gente já teve diversas maneiras de encarar a dor. Já foi desde punição, né, numa questão mais religiosa, mais espiritualizada, vamos dizer assim. Tu diz na percepção do indivíduo que sente a dor. Da maneira como ele encara, da interpretação e como ele lida com a dor. Ou seja, o que significa dor para o indivíduo? Vamos pensar, lá atrás era punição, era castigo, né? Depois de anos, a gente acabou vendo que dor era tecido, era doença e tecido. A medicina, né? A partir da Idade Média, principalmente. E aí entrou nos últimos 100 anos, né? Onde realmente tinha que cessar a dor, tinha que calar a dor do indivíduo. Hoje a gente encara diferente, a gente encara que a dor, ela significa que o teu sistema pode estar amplificado, que o teu sistema pode estar sofrido, que alguns tecidos e talvez o organismo esteja bagunçado, e que eu preciso, de novo, ressignificar a dor do indivíduo, né? Ressignificar. Eu acho que essa que é a nossa função como profissional, tanto o físico quanto o profissional de educação física, é ressignificar a dor. E a partir disso a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor, né? Quando tu me comentou o porquê também, né, dessa mudança todos os últimos anos, era justamente também para fugir da patologia, né? Era entender que dor, eu tenho que respeitar a dor é do paciente, ela é individual, mas eu não me assusto com dor mais. Ou seja, um indivíduo que vem com alto nível de dor, alto grau de dor, ele passa o tempo inteiro reclamando de dor, eu me sinto extremamente confortável com ele, porque é sintomatologia e é dele, né? Eu não preciso o tempo inteiro estar querendo calar a sintomatologia dele, que esse é um erro da fisioterapia, né? Tanto é que ela usa a escala de 0 a 10 até hoje, sendo que dor 1 é ótimo e dor 10 é terrível, e não é assim que funciona. Perfeito. Acho que fica muito reducionista, né? Utilizar só simplesmente isso. Deixa eu te perguntar, porque uma coisa que é importante, assim, Rodrigo, a gente vê muito aqui, né? Na BPRO, a gente tem muito esse trabalho. No nosso dia a dia clínico, ele é ligado à fisioterapia e educação física, né? Então, a gente trabalha aqui, trazendo um pouquinho para nossa realidade, a gente atende o nosso consultório, ele é dentro de uma academia, por exemplo. Né? Então a gente tem um contato direto com os profissionais de educação física, que para nós na fisioterapia é muito bom, acho que acrescenta demais. E a gente fala assim, a fisioterapia vem estudando muito a dor, né? E eu acho que o profissional de educação física hoje ele está muito sedento também por esse conhecimento, não para atuar, não para invadir a fisioterapia, mas para entender esse processo de dor, porque ele também vai receber muitas vezes um aluno que daqui a pouco chega para treinar lá e o aluno vai escolher aquele profissional como profissional de primeira escolha e vai dizer para ele, eu tenho uma dor aqui. Então, assim, qual que é a importância também para o profissional de educação física e quais seriam os pontos principais daqui a pouco para esse profissional que está daqui a pouco dentro de uma academia, não falando da física, mas falando do profissional de educação física, que vai receber um paciente para que ele também não se assuste, né, com essa queixa de dor e comece a entender um pouco quais seriam as principais informações ou quais seriam os melhores direcionamentos quando o profissional de educação física daqui a pouco recebe alguém que diz, olha, eu tenho uma dor lombar, eu tenho uma dor cervical ou em qualquer outro local. Como lidar com esse processo? O que seria importante para esse profissional que está na ponta lá? Muito bem, Matheus. Assim, fazendo o link da pergunta anterior do Diego também, né, para entrar na tua. Se eu digo que dor é multifatorial, eu não posso enxergar que a ordem é medicina, fisioterapia, depois educação física. Eu não posso enxergar. Ou psicologia. Para mim, tanto faz a ordem. Se o indivíduo está ali e um profissional de educação física começou a atender ele, enfim, começou a mexer com ele, para mim não tem problema nenhum, né? Só que vai ter algumas limitações de cada área. Se um psicólogo mexe no indivíduo
e faz ele a distribuição contrária, tá valendo, assim como a medicina. Então, o que eu vejo, para complementar, se talvez alguma informação tenha ficado para trás, qual que é o grande problema que a gente acaba encarando hoje? A dor melhorou, a gente já estuda um pouquinho melhor o conceito de dor, mas a gente ainda quer reserva de mercado. Inconscientemente, a gente quer reserva de mercado porque a gente, na verdade, acaba dizendo, não, o cara está com dor, é meu. Né? Então, não é assim. Dor é do indivíduo, é sintomatologia. Dor não é doença, é do indivíduo. Então, para mim, tanto faz a ordem do profissional que atendeu ele, por isso que a gente tem que continuar educando, que nem o Diego comentou, a gente tem que continuar trabalhando em conjunto para todo mundo educar o paciente e o cliente parecido, para não deixar furo. Então, voltando agora sim, né, a tua pergunta, a gente acaba tendo, então, N falhas na nossa formação para abordar esse indivíduo. Vamos pensar abertamente como é que funciona nas academias hoje, né? Um profissional de educação física está lá. Com o que esse profissional lida com o seu cliente? O cara está estressado, tá no sobrepeso, se alimenta mal, dorme mal, tá? Tem algumas comorbidades. Resumindo, o orgânico e o psicossocial estão bagunçados. Reparem como esse indivíduo ele pode ter o mesmo mapa na clínica de fisioterapia quanto na academia. Tá? Então, o que eu vejo que falta para as nossas profissões? É a gente conseguir organizar um pouquinho onde que eu vou entrar nesse indivíduo. Se eu tenho alterações orgânicas que eu percebi, como diabetes, como hipertensão, como sobrepeso, né, e esse indivíduo tem dor, a primeira coisa que eu tenho que dizer para ele é, para melhorar da dor, nós vamos ter que mexer nessas variáveis aqui. Se o indivíduo está na fisioterapia, eu penso da mesma maneira. O cara tem dor, mas tu tem orgânico ruim, psicossocial ruim, hábitos de vida ruim, mecânica ruim. Para melhorar a tua dor, eu tenho que mexer nesses comportamentos sempre laterais. E a dor eu deixo no meio, eu não abordo ela diretamente. Então, finalizando, né, a tua pergunta, como que eu acredito que o profissional de educação física possa hoje lidar com o seu cliente? Primeiro dizer, calma, tu tem dor, não quer dizer que o teu tecido esteja machucado, não quer dizer que tu tenha doenças. Né? A dor hoje ela é encarada como uma amplificação do sistema central se tu tem mais de 3 meses. Então, eu acho que a gente tem que tentar dar calma aos profissionais, aos colegas, para daí a gente não criar mais nocebo, né, mais informações negativas em cima desses indivíduos. Tá? Basicamente, seria isso que eu vejo, né, no futuro, pensando em profissionais da academia, por exemplo. Né? Basicamente, seria isso aí. Excelente, Rodrigo. Eu vejo na tua fala que tu tem uma habilidade, se me permite aqui dizer, que é cutucar na intensidade certa, o desconforto. Assim. Não sei. Espero que seja, né? Porque quem está nos ouvindo, obviamente, está nos ouvindo com bons ouvidos, está interessado no nosso assunto. Se fosse do contrário, não estaria nos acompanhando até aqui, logicamente. Mas eu acho que tu toca em pontos de desconforto, tanto da tua área de atuação, da área de vocês, da fisioterapia, quanto da nossa, da educação física. Ao mesmo tempo, eu percebo que isso também é uma questão de construção, né? Construção de identidade profissional, como tu falou, e também de uma maturidade que ela, na maioria dos casos, ela demora um tempo até acontecer para tu poder dizer assim, não, ó, para mim tudo bem se um profissional de educação física atender esse cara, porque daqui a pouco a gente não precisa ter essa reserva de mercado. Eu entendo e concordo perfeitamente contigo. Mas fico pensando na questão da pessoa que tá começando no mercado, né? Porque esse cara, velho, o boleto tá aí, eu tenho que atender, e esse paciente, teoricamente, se for para definir entre um e outro, ele é meu, né? Tá, vamos jogar abertamente aqui. Porque isso também é um mercado crescente, né, Rodrigo? Essa questão do estudo em dor. Se a gente for pegar um retrospecto aí da sociedade industrial, tu até me mostrou um artigo esses dias falando sobre isso, a incidência de dor lombar que se imaginava que se dava muito pelos trabalhos braçais, os trabalhos mecânicos, e a gente começa a ver que quanto mais avança a sociedade industrial, enfim, a tecnológica, e menos as pessoas se movimentam, ou seja, elas não carregam mais peso, não tem mais essa exigência no labor, mais aumenta a questão da dor lombar, né? Como é que fica isso, assim, para a gente entender esse cenário também, entender o que está acontecendo e ter esse panorama social do que vem lá na frente, como mercado? Diegão, claro, quando tu falou que eu cutuco a minha área, é isso, mas quando eu cutuco é justamente eu olhar para trás e dizer, peraí, cara, mas o que me ensinaram lá, na verdade, então não era científico, era mercado, ok? Né? A gente aceita. Vamos imaginar o indivíduo que recém se formou e talvez esteja nos escutando, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando eu penso no boleto, né, enfim, e atender o indivíduo,
é nobre, só que eu tenho uma tendência a fazer o que a gente chama de overtreatment. Eu acabo fazendo mais tratamento do que o necessário numa situação que não precisaria, né? A gente vê isso nas recomendações, né? Quando tu avalia profissionais mais experientes versus os recém-formados. O profissional mais experiente sempre trata menos o indivíduo. O profissional recém-formado trata muito mais, né? Por quê? Porque ele está que nem o Rodrigo, recém-formado, achando que eu faria diferença na vida do paciente e, na verdade, eu não precisava. Então, eu digo, na maior parte das vezes, o que a gente precisa entender é qual é o perfil do meu indivíduo, qual é o perfil do meu cliente. Existem clientes que precisam ir lá treinar com o Diego 3 vezes por semana. Precisam, né? Senão eles não vão fazer nada. E tem indivíduos que conseguem fazer uma vez por semana. Mas o que diz a ciência? Por isso que a gente tem que estar por trás. A ciência diz que não se tem muita diferença tu fazer mais ou menos. Não se tem. Um dos exemplos foi nas próteses, o Matheus trabalhou no hospital, né? Nas próteses de quadril no Canadá. Era feito, né, eram feitas sessões diárias para os indivíduos que faziam prótese de quadril, até que um dia o hospital disse assim, estamos gastando demais. Vamos ter que diminuir custo. Qual foi a primeira área que eles avaliaram? Fisioterapia. E eles começaram a diminuir por setores. Fazia 6 sessões por semana, outros setores 3 sessões e outros setores apenas 2 sessões. E eles avaliavam o padrão de alta do indivíduo e não mudava. Ou seja, o indivíduo que tratava mais não saía antes do hospital. Não saía. Ah, mas quer dizer que tu não está valorizando a própria classe? Claro que eu estou. Mas é melhor então tu fazer 2 sessões dizendo isso vai te ajudar, não precisa mais do que isso, do que tu ficar fazendo 6 sessões sem necessidade. Mais ou menos seria isso. Isso é muito legal te ouvir, porque o Diego já sabe, né? E assim, como é que eu posso dizer? Quando a gente está no dia a dia lidando, é tão bom conversar com outros profissionais, porque a gente fala muito isso aqui dentro da BPRO, né, mestre? Uhum. A gente usa uma frase, mas às vezes eu falo para os pacientes, olha, às vezes quanto menos fisioterapia, melhor. A gente vai fazer o que realmente precisa fazer contigo. E daí, até para os profissionais que estão vindo, que são novos, que a gente tem o medo de dar alta, mas se eu der alta, é porque funciona da seguinte forma. Aqui na BPRO a gente trabalha 1 para 1, né? É um paciente por vez, a gente não atende convênio, ou seja, se eu não atendo, eu não ganho. Essa é a matemática, tá? Então, assim, então às vezes o cara fala, vou fazer 10 sessões, eu ganho 10 sessões, se eu fizer 2, eu vou ganhar só 2, tá? Mas eu costumo dizer isso nos cursos, e agora a gente está com outros profissionais que estão se formando e estão vindo trabalhar com a gente, eu falo, cara, quando tu é honesto com o teu paciente, daqui a pouco tu consegue, dentro do teu tratamento, reduzir o número de sessões e fazer só realmente o que tu precisa e dar o encaminhamento para esse cara continuar se movimentando, esse cara ele vai ganhar em ti uma confiança muito grande. Quando ele precisar, tu vai se tornar o profissional de referência dele. Ele sabe que ele pode voltar no Rodrigo, que ele pode voltar no Matheus, na Manuela, que ele vai ser realmente atendido, porque a gente ainda recebe muito aquela questão, 10 sessões, porque a gente sabe que 10 é o que o convênio libera, aquela questão toda. Mas o quanto isso é legal da gente poder ouvir e entender. Realmente tu falou, porque a literatura às vezes me coloca que se o cara fizer, se ele for um paciente comprometido e ele fizer comigo ou sem a minha presença, o desfecho vai ser o mesmo. E eu explico muito isso para o paciente, né? A transferência da importância dele entender o tratamento e o quanto que o tratamento depende dele. E o profissional da fisioterapia, muitas vezes a gente vai estar ali como um maestro conduzindo o processo, conseguindo diminuir o número de sessões, sendo efetivo da mesma forma, e dando o encaminhamento para esse cara continuar a vida dele, né? Com movimento, com exercício, com alguma outra atividade. Então é muito legal porque isso vem ao encontro do que a gente faz aqui e realmente é baseado nisso. E isso eu acho que também é a nova fisioterapia, né? Voltando àquele termo lá, aquela questão mais old school, isso também é a nova fisioterapia. A gente entender que nem sempre o cara precisa segurar, fazer um determinado número lá de sessões. Só que é uma questão que a gente também entra, acho que na educação do paciente, né? O paciente ainda chega pra gente, o médico pediu número X de sessões. Então a primeira coisa que eu falo, calma, vamos te avaliar e daí a gente vai entender a real necessidade e um prognóstico de quantas sessões a gente vai precisar. Então, isso eu acho que é muito importante e vem principalmente para essa galera que daqui a pouco está se formando aí, que está sedenta pelo mercado, que tem que pagar os boletos no final do mês. Isso eu acho que é uma coisa muito bacana da gente entender e ouvir outros profissionais pensando da mesma forma, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês de algo que eu já ouvi em conversas informais, em cursos aí, principalmente por parte dos fisioterapeutas, e achei fantástico. Acho que talvez seja algo futuro no mercado. Eu já fiquei sabendo de alguns alunos nossos que trabalham com fisioterapia e que ao invés de cobrar o número de sessões numa reabilitação de LCA, por exemplo, eles cobram um projeto reabilitação LCA.
Então eles cobram, por exemplo, vou chutar aqui, não sei qual é o valor que seria isso, né? Mas é 6 mil para fazer toda a tua reabilitação de joelho. Se vai dar 4 sessões ou se vai dar 35, tá dentro do teu projeto. E com isso eles conseguiram, até mesmo para quem está nos ouvindo, daqui a pouco tá com alguma questão financeira na sua clínica, no seu estúdio, enfim, né? Porque isso acho que também transpõe para a educação física, equilibrar muitas vezes aquela questão de momentos que tem baixa de clientes, de muitas altas, né? E porque essa pessoa vai dividir esse valor, esses 6 mil, como ela quiser, em 10 vezes de 600, por exemplo. E o dinheiro continua entrando na empresa, né? Isso dá uma saúde financeira um pouco diferente. O que vocês pensam sobre isso? Eu realmente desconheço, não sei se vocês já trabalham dessa maneira, se já ouviram falar alguma coisa assim, enfim. Joguei a bola para cima aqui pra gente debater um pouco. Rodrigo, pode falar primeiro aí. Diegão, eu vou citar 2 exemplos extremos para tu ver. Em 2001, na França, eu fui fazer aperfeiçoamento em ombro. Eu trabalhava basicamente com manguito rotador. Lá, eu atendia todos os dias, porque o paciente ele operava o ombro e ele ficava em sistema de hotelaria, que é uma coisa que não tem mais. Ou seja, tu operaria o teu ombro e tu moraria no hospital no primeiro mês para reabilitar. Era um sistema de hotelaria. Cara, camas, televisão, TV a cabo, banheiro privativo, padrão hotelaria. Então, olha o que era o overtreatment, né? O paciente ele ia todas as manhãs comigo, às 9 da manhã, e eu fazia parte de terapia manual e cinesioterapia, correto? Isso no pós-operatório imediato. Eu nem mexia no ombro, eu mexia na escápula, na cervical e tal. Ele ia depois para eletroterapia e ele ia depois, quando estava liberado, né, para fazer hidroterapia no mesmo dia. Às 5 da tarde ele voltava comigo e fazia a segunda sessão de cinesioterapia e terapia manual. Todos os dias da semana. Sexta-feira ele recebia uma alta parcial, ele podia ir para casa e tal, e voltava no sistema de internato domingo de noite. Tá? Eu fazia isso direto. Loucura total. Com um mês, ele era reavaliado pelo médico, pelo cirurgião e tal, por toda a equipe, e ele recebia alta do hospital, ou seja, ele ia para casa, e uma van do hospital buscava ele e levava ele para fisioterapia. Ou seja, ele continuava vindo todos os dias comigo, apenas uma vez por dia. Então, segundo mês, todos os dias. Tá? A partir do terceiro mês, aí ele podia fazer fisioterapia em clínicas conveniadas, ou seja, eu perdi o contato com o cara. Olha quantas sessões eu fiz em 2 meses. Beleza. Aí em 2017, 2018, a gente foi para os Estados Unidos e a gente acompanhou alguns serviços lá que os indivíduos faziam apenas 6 sessões de fisioterapia para manguito rotador. Tá? Então, vou repetir. Apenas 6 sessões para reabilitar. 6 versus 90 aqui no nosso cálculo rápido. Mais ou menos isso aí. Exatamente. O Diego estava fazendo um cálculo aqui enquanto tu falava. Isso aí. 2 por dia contigo em um mês e depois mais uma por dia. É isso aí. Tá? E nos Estados Unidos, apenas 6 sessões. Quando eu olhava um francês com 6 meses a 8 meses de pós-operatório, ele estava ok. Quando eu olhava o americano com 6 a 8 meses, ele continuava ok. Cara, aí eu digo, meu Deus, o que eu faço na clínica hoje? Claro, depende do indivíduo, mas no geral eu faço uma média de 15 sessões, não mais do que isso, para reabilitar manguito rotador em 6 meses. Não faço mais do que 15, né? A média, 12, 13, talvez. Então, para a gente ver as realidades que a gente vive. Então, eu fui treinado a ferro a fazer muita terapia em cima do paciente, chamando toda a responsabilidade para mim. Fui no outro extremo ver que lá é o paciente, o fisioterapeuta fica na retaguarda, e hoje eu tento fazer o meio termo. Então, só te dando um exemplo de como é que funciona, como é que funcionou a minha formação. Imagine um nó na cabeça. Em relação a questões financeiras, hoje a gente tem tido uma certa mudança na maneira de atender o paciente, principalmente depois que a medicina começou a fazer a medicina baseada em valor, né? Por exemplo, né, o médico vai fazer uma cirurgia de câncer de mama, ele faz a cirurgia, ele tira o material para biópsia. Dependendo do que dá na biópsia, ele vai ter que reintervir, vai ter que operar de novo. Então, o que alguns hospitais começaram a fazer? Faz a biópsia, manda para o laboratório enquanto ele está operando e já sai o resultado imediato. Tá? Isso aumenta o custo do laboratório, mas a vantagem é que tu não precisa operar. Tu baixa em quase 30% as recidivas, né, para a cirurgia. Então, isso aconteceu na medicina. Na fisioterapia vem acontecendo um fenômeno um pouquinho parecido, que seria tu não pensar em número de sessões, né, em quantidade de sessões, volume de sessão, e sim tu aumentar o valor da tua consulta. Tu fazer uma consulta mais cara e tu ver menos o teu paciente. Tu ver ele talvez de 15 em 15, de 3 em 3 semanas, enfim, tu esparramar mais o tratamento, onde as pessoas vão negociar, mas a tua consulta é mais cara do que a do vizinho. E eu digo, sim, mas eu vou te ver 3 vezes, né, nesse período, e ele vai te ver 10.
né? Então, é o que eu tenho trabalhado dessa maneira aqui, Diegão. Eu não trabalho com pacote fechado, eu trabalho por consultas, mas é a minha maneira, né, de eu atender os pacientes no consultório. E aqui, acho que aqui a gente trabalha da mesma forma que tu, Rodrigo. Eu tenho visto muito isso, assim, né? Falando dessa questão dos pacotes, eu conheço alguns lugares, clínicas que são muito boas, assim, esquema de franquia que trabalham, que vendem o pacote, né? Já até tive a oportunidade de visitar algumas, não vou falar nome aqui, mas enfim, os caras vendem a reabilitação do joelho, tanto, o cara faz o pacote geral. A gente acaba trabalhando da mesma forma, né? A gente tem, claro que eu costumo colocar, né, que o preço de mercado, ele muda também de cidade para cidade, de bairro para bairro, né? A gente sabe que o nosso valor, ele é um valor que está dentro da realidade de Porto Alegre, né? Então a gente sabe que o valor da Zona Sul, já por exemplo, aqui em Porto Alegre, de onde a gente está falando agora, ele é diferente do Moinhos, né? Então tu também tem que ter uma adequação de mercado, mas as pessoas veem muito nisso, mas o teu preço é diferente. Mas a gente vai fazer, daqui a pouco, ao invés de tu fazer aquelas 10 que tu tá acostumada, tu vai fazer 3, 4. Eu costumo colocar assim, dependendo do caso, pode ser de 1 a 3, a gente vai espaçar e a gente vai vendo a condição. Então a gente ainda trabalha por consulta, o cara vem, ele tem um valor pré-determinado, mas como o Rodrigo falou, a gente consegue mostrar para esse paciente que daqui a pouco não precisa aquele monte de sessões, né, dependendo do caso, e que ele vai pagar um valor diferenciado, mas ele vai ter um atendimento diferenciado. E outra coisa que eu costumo colocar, que eu acho que a gente tem que batalhar muito, é ser 1 para 1, né? É aquela questão, é um paciente para um fisioterapeuta. Nada contra quem trabalha em clínica, se daqui a pouco tem que atender 2, 3, já fiz isso no início da profissão, mas a gente sabe que por melhor fisioterapeuta que tu seja, se tu atender 2, 3, 4 ao mesmo tempo, alguma coisa vai passar batida. É difícil de tu atender e lidar com todo mundo. E é aquela paralela do dentista, né? Quando tu vai no dentista, ele tá sempre 1 para 1, né? Nunca chegou lá 2, 3 cadeirinhas pro pessoal de boca aberta, o cara faz a obturação aqui, já pega outro ali. Então, por que a nossa profissão tem que ser diferente? Então, acho que a gente tem que batalhar muito para conseguir fazer daqui a pouco o número de sessões reduzidas. Acho que instigar um pouco os profissionais para a gente poder realmente ter um conhecimento de mercado. E aí a gente vai construindo. E é assim que é a forma, da mesma forma que tu trabalha aí em Santa Maria, Rodrigo, é a forma como a gente trabalha aqui também na BPRO Física da mesma maneira. E é sincero falar que existe uma relação de quantidade e qualidade, né? Tu não consegue dar a mesma atenção para 3 pacientes que tu dá para um só, não tem como. Nem na área de treino, na educação física, a gente não consegue fazer isso. Tem locais que tu vai trabalhar aí com 5 alunos, já sabe que é extremamente difícil, porque cada um deles tem suas dificuldades, suas dores de maneira geral, né? Sua exigência de atenção também, que é uma outra coisa, quando a gente está falando de pessoas, que é algo que influencia muito. É muito diferente de trabalhar para um só. Né? E eu acho que o grande desafio é a gente mostrar para o paciente o valor que a gente está entregando. Exatamente. Eu acho que esse é o sempre o grande desafio, não o preço, né? Que daí, claro, entra numa questão de discussão, mas assim, porque a gente tem que ser também, quando a gente está com um paciente, a gente está fazendo uma venda para ele no sentido de, meu tratamento funciona dessa forma, é assim que eu trabalho aquilo. Ele não deixa de ser também uma questão de vender, mas a gente procura mostrar o valor, mas aí eu acho que é o desafio, né? Tu mostra o valor e realmente tu tem que entregar o valor, porque se tu só falar do valor e não entregar, vira marqueteiro. Daí também essa é a responsabilidade, né? É realmente entregar o valor para o paciente. Eu acho que esse é um grande desafio e isso vem muito daquilo que o Rodrigo falou, que eu acho que é o grande desafio, que é tu cutucar os profissionais da área, tu saber dessa busca contínua pelo conhecimento para realmente conseguir sempre e ser inquieto em relação ao conhecimento, né? Porque quanto mais tu for inquieto em relação ao conhecimento, quanto mais tu tiver... O conhecimento ele é libertador, né? Essa frase é batida, mas aí realmente é isso que te faz entregar valor depois para o teu paciente. Eu acho que esse é o grande desafio. Excelente. E, Rodrigo, o que esperar daqui para frente em termos de produção, de cursos, com esse momento de pandemia, muita coisa ainda não está transcorrendo da maneira convencional, ou que era convencional até então, né? A gente não sabe daqui para frente mais como é que vão ser as coisas. O que tá passando por aí, o que tu tá aprontando, o que tu vem pensando, pra gente ter uma ideia aí. A gente está finalizando, né, Diegão, aquele projeto de complexo lombar que a gente já vem trabalhando há alguns meses, né, na modalidade online, com a ideia de abrir um pouco a nossa maneira de enxergar a lombar, tanto para fisioterapeutas quanto para profissionais da educação física, trabalhando em cima de conceitos de quadros agudos, por exemplo, onde a gente consegue enxergar estruturas, né, disco, faceta, enfim, sacroiliaca, quadril,
migrando para dor crônica, ou seja, para lombar crônica não específica, que é o que 90% está no mercado. Então, a gente já está nos momentos finais, né, dos ajustes finais desse curso que a gente vai estar lançando em breve com a BPRO, e eu acho que vai vir bem a calhar para isso que a gente vem falando, desse novo momento, né, que o Matheus comentou sobre o mercado. Ninguém quer perder paciente, ninguém quer perder cliente, porque isso significa perder dinheiro e credibilidade, né? Então, como manter hoje indivíduos que estão mais estressados, estão com orgânico pior, passaram 1 ano e meio na pandemia, né, somatizando e tal, e com dor. Ou seja, qual é o grande desafio para o futuro, para nós profissionais, é que a gente consiga trabalhar e manejar esses indivíduos. Então, essa foi a ideia do curso, né? Foi trabalhar, a gente conversava com a Manu, né, a nossa colega também, trabalhando nesses conceitos. Lombar aguda, lombar crônica, e no meio fazendo uma grande brincadeira com dor, né, entendendo os mecanismos da dor, tentando tornar mais didático essa questão da dor para nós profissionais. Basicamente é isso aí. Excelente. Eu confesso que na minha pergunta eu não tinha pensado em induzir a resposta relacionada a nós. Ficou o nosso momento de merchan aqui também reservado, até porque é o nosso direito, né? É isso aí. Vamos lá, o podcast é nosso, a gente faz assim. Mas também aproveito o momento para te perguntar de projetos pessoais teus, profissionais teus, o que tu tá almejando também daqui para frente. Porque tu é um cara que tu é inquieto, a gente já notou isso, né? Tu tem várias coisas nessa tua cachola aí que estão fervilhando. O que mais tu vem pensando aí em desenvolver? Como é que estão as questões dos teus cursos também particulares, aí, enfim? Aqui em Santa Maria a gente trabalha com cursos presenciais, né? A gente está parado desde a pandemia. O que eu fiz nesse 1 ano e meio, já que a gente não podia trabalhar com cursos presenciais, eu fiz um curso vinculado com a Universidade de Stanford sobre bioquímica do comportamento humano para dor, né, para entender dor. Então foi o que eu fiz, eu estudei praticamente 1 ano isso aí, e a gente tentou implantar na clínica, que é onde eu tenho consultório, e aí que eu vi que o furo é mais embaixo, né, como então que toda a equipe pudesse trabalhar mais homogênea na questão da dor, na questão da abordagem dos indivíduos. E a gente viu que é um desafio grande. O porquê? Porque cada colega, cada profissional tem uma técnica que ele já fez. Nas N técnicas que a fisioterapia faz. Osteopatia, quiropraxia, acupuntura, enfim. E aí, quando tu vai falar em dor, a nossa tendência é trazer essas técnicas, né? Por isso que é mais o furo, eu percebi que o furo é mais embaixo do que parece. Então, para planejamento pessoal, a gente tem a ideia de recomeçar os cursos presenciais agora em agosto, né? Mas numa modalidade um pouco diferente do que eu tinha feito nos últimos anos, né? Onde eu focava mais na estrutura. Hoje a ideia vai ser um pouco mais direcionada para dor, para como avaliar dor, como avaliar o grau de irritabilidade e focar direto também na terapia, né? Sem medo de ser feliz dessa maneira, né? Basicamente seria isso aí. Eu não trabalho mais com pós-graduação e nem graduação, então eu sinto falta dos alunos, a troca com os colegas e com os alunos, né? Vamos ver se a gente consegue voltar no segundo semestre aí. E esse curso que tu produziu neste período de pandemia, o pessoal tem como ter acesso? Como é que funciona? A gente pode, sim, porque eu preparei um material que é básico, né? Quem quiser, a gente pode depois conversar com os colegas da BPRO em como disponibilizar. Foi um material que eu produzi para a clínica, é bem tranquilo, se vocês quiserem, fica à disposição aí, é só para dar uma olhada, né? A ideia fica o convite para quem for te seguir na rede social aí também, se puder deixar teu Instagram, o pessoal entrar em contato contigo, é bacana. Sem problema, mas a ideia é teu Insta, Rodrigo? Qual que é o teu Instagram? Se eu não me engano, é @Rodrigo, né? Raduns, porque Radins é o tremado Z, mas então é Raduns, RADUNZ, físio. E é muito legal, Rodrigo, porque a gente está assim, ó, a gente, né, particularmente falando um pouquinho agora da BPRO, né, que a gente entrou nesse projeto aí dos cursos online, que a gente teve que se reinventar também durante a pandemia, porque a gente ministrava cursos. Eu me lembro que em 2019 a gente viajou aí, eu fiz um cálculo, eu viajei 26 finais de semana do ano, metade. Eu sei que o Diego viajou mais do que eu, ele viajava, na verdade o Diego passava em casa só para lavar roupa e viajava de novo. Verdade. Então ele viajou muito mais do que eu, isso em 2019 quando estava tudo dentro do normal, né? E a gente viu aí nessa possibilidade dos cursos online uma nova... É um novo mercado, é um mercado que se abriu, a gente consegue atingir um público que muitas vezes daqui a pouco não tem a condição de chegar no presencial, né?
E a gente sabe já dos cursos que tu ministra presencialmente em Santa Maria. Eu sou testemunha da qualidade desses cursos que tu já ministra em Santa Maria. Já fui teu aluno mais de uma vez, né? E eu acho que a gente a gente ficou muito feliz, acho que no meio dessa pandemia, né, que a gente enfrentou, não vou falar da pandemia em si, mas muito feliz de tu ter aceito esse convite de fazer parte desse bando de loucos que somos nós aqui, loucos pelo conhecimento, né? E eu sempre costumo colocar, quando falo com outros profissionais, que a gente tem que trabalhar com pessoas que saibam mais do que a gente em outros assuntos, que essa é a única forma da gente evoluir, né? Eu acho que dentro dessa curva de aprendizado que a gente tem, como tu falou, hoje eu sei aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu não sou bom, né? E a gente resolveu te chamar aí de pronto já para o congresso, e do congresso a gente já surgiu a ideia de te chamar para fazer parte desse time aqui, trazendo o teu conhecimento. Então, eu tenho certeza que as pessoas que já seguem a ABPRO, os profissionais de educação física, os fisioterapeutas que já foram, a gente aí deve ter formado, acho que mais de 7 mil alunos, me corrija o pessoal do comercial se eu estiver errado, né? A gente está trazendo agora mais um reforço de peso, que é o teu nome. Então, eu tenho certeza que é um curso que, quando ele for para o mercado, ele vai agregar muita informação de qualidade, informação para nos trazer um pouco mais da certeza, né, e clarear um pouco aquilo que muitas vezes ainda pode ser um pouco sombrio, né, sobre lombar, sobre dor, questões agudas e questões crônicas. Então, não dá para não fazer o convite para que futuramente, né, as pessoas que estão hoje nos ouvindo aí, assistindo o podcast, venham a conhecer esse produto, que eu tenho certeza que vai ser um produto que já está sendo desenhado, já tem uma estrada que agrega o teu conhecimento que está sendo montado e que vem para contribuir. E muito bacana. E acho que cabe ressaltar que é um posicionamento de todos nós, até enquanto profissionais fora da ABPRO também, que se capacitam, como tu bem colocou, que já teve em local de ser aluno, do Rodrigo também. Hoje eu tenho essa possibilidade também de estar construindo um material junto com ele, mas também já ter sido aluno no congresso, já ter sido aluno em outros momentos, que a gente sempre fala, né, Matheus? Que no final das contas não é exercício, é conhecimento, né? É conhecimento. Acho que hoje mesmo saiu uma postagem no Instagram da ABPRO com essa frase, e tu tem uma frase que bate muito nisso, eu sei que o Thiago fala disso, tenho certeza que o Rodrigo também bate nisso. A ferramenta da ponta é o conhecimento. Uhum. E hoje, com o mercado digital, o conhecimento chegando na tua telinha, na tua casa, né? Na hora que tu quiser, da maneira que tu preferir te capacitar, cara, não tem como... Não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem como ficar fora de uma oportunidade como essa, né? Então, Rodrigo, para quem tá nos ouvindo aqui, brevemente, o que esperar desse material que tu vem produzindo aí sobre dor e sobre lombar? Mestre, assim, né, Diegão, a nossa ideia sempre, quando a gente começou a conversar no início, né, a pergunta foi o porquê de organizar o curso dessa maneira. Então, eu sempre digo assim, o primeiro item que eu coloco é evitar nocebo. Os profissionais precisam entender que, na maior parte do tempo, a gente atrapalha o processo de melhora do indivíduo. Mas não por mal, porque a gente foi treinado para confirmar a causa, para afirmar a causa. Vamos dar um exemplo da lombar. São 200 possíveis causas para dor lombar. 200. Agora, vamos perguntar para um fisioterapeuta quantas que ele cita. Ele cita postura, ele cita que o cara é alto, ele cita que a pelve está desalinhada, porque a perna é menor, enfim, porque a mochila, né? Enfim, ele vai citar do colchão, ele vai citar ali talvez 10. Desses 10, eu diria que talvez nenhum esteja, né, na lista de evidências fechadas para isso. Se a gente perguntar para o profissional da educação física quais são as causas da dor lombar que ele acredita, ele vai falar falta de controle do core, rigidez da pelve, do quadril, encurtamento muscular, bloqueio do tornozelo. Resumindo, ele vai dar o que ele foi treinado para ver, que foi mecânica. Então, a ideia do curso foi dar um passo atrás e dizer assim, sim, às vezes é dessa maneira, mas na maior parte das vezes não é assim. Tá? E aí a gente pegou, então, as recomendações dos últimos anos, tanto da Inglaterra, quanto da Austrália, quanto dos Estados Unidos, quanto do Canadá, e a gente passou um pente fino e a gente viu, ó, isso aqui é fechado, que é fato. Isso aqui não está confirmado. E isso aqui é mito. Para quê? Para evitar que o profissional faça o nocebo. Nocebo é informação negativa passada para o paciente. Número 1. Número 2, fortalecer as classes. A ideia do curso sempre foi dizer, que nem vocês falaram, conhecimento, vamos fortalecer a classe, isso vai me lapidar a pensar melhor na minha profissão e não em cima da patologia. Tá? Foi o segundo item. O terceiro foi
ajudar a manter o aluno e os pacientes ativos, tanto por uma questão financeira, que vai sobrar mais na ponta, se eu tirar o cara, eu perdi dinheiro, mas porque as recomendações dizem que manter o indivíduo com dor em atividade, na maior parte das vezes, ajuda. Então, o curso também vai bater em cima disso. E em quarto, seria a gente trazer para nós um pouco dessa questão do custo para tratamento de dor lombar. Só para a gente ter ideia, nos últimos 20 anos, os custos das cirurgias lombares subiram 540%. 540%. Né? Sendo que boa parte das evidências mostra que a cirurgia não ajuda na lombar. Então, cara, tem um gap aí. E quem é que pode preencher esse gap? Nós, a partir das recomendações. Né? Se a gente for olhar, a principal recomendação para casos agudos de dor lombar é educação e manter o cara ativo. Para dor lombar crônica, educação e manter o cara ativo. Ou seja, tá com a gente? Né? Medicação, a própria terapia manual, tudo isso vem em segundo plano. Então, com a ideia de tentar preencher esse gap do mercado, que a gente tentou organizar dessa maneira. Tá? Mais ou menos seria isso aí, né? A brincadeira do curso, né? E que a gente sai um pouco mais seguro. E aquela frase que eu digo, eu não me apavoro com a dor do indivíduo. Eu não me apavoro. Porque eu sei mais ou menos como organizar já, hoje, né? A ideia do curso é essa. Bem, eu acho que a gente vai nadar, assim, quem tiver a oportunidade de fazer o curso, né, e adquirir esse conhecimento, como eu falo, o cara vai nadar de braçada aí, porque realmente a bola está com a gente, né, e para isso só precisa, obviamente, ter o conhecimento para poder realmente fazer esse manejo aí, né, de trabalho com esse tipo de perfil. Então, já fica o convite aqui, a gente deu uma palhinha, né, a gente deu um spoiler aqui do que vem pela frente, e esse acho que é um primeiro projeto de muitos que virão ainda, mas já fica o convite para aqueles profissionais que trabalham nessa linha de frente, nós, como fisioterapeutas, profissionais de educação física, que tenham a oportunidade de fazer esse curso na sequência quando ele for lançado. Em breve a gente vai estar organizando algumas coisas para adquirir esse conhecimento. Excelente! Buenas então, mestres. Esse foi o nosso BPROcast com o Rodrigo Radins. Rodrigo, saudações. Muitíssimo obrigado, Matheus. Ficamos por aqui e até mais. Valeu! Valeu!